O medicamento Quinriá, também conhecido pelo princípio ativo Tisagen-Lecleocel. Esse medicamento é uma terapia CAR-T-cell, uma terapia bastante importante que promete revolucionar a forma do tratamento do câncer, sobretudo nesse momento do tratamento do câncer hematológico. Mas acontece que desde o surgimento da aprovação desse medicamento pela Anvisa no Brasil, há um debate se há ou não a cobertura obrigatória do Tisagen-Lecleocel, do Quinriá, segundo as regras da ANS. Bom, eu vou tentar trazer nesse vídeo o que diz o rol da ANS e a regra e o que diz a lei dos planos de saúde, traduzindo um pouco do debate técnico-jurídico que é feito nesses casos e mostrando as razões pela qual esse medicamento Quinriá tem sim cobertura obrigatória pelo próprio rol da ANS, mas mais do que isso, como ele também pode ter a cobertura obrigatória até em outros casos, segundo a lei dos planos de saúde. Me acompanhe. Bom, eu vejo muita gente falando do Quinriá, vejo muita gente falando do Tisagen-Lecleocel e tem aí até algumas opiniões de que esse medicamento, por exemplo, não está dentro do rol de procedimentos da ANS, o que, ao meu sentir, não é verdade. O Quinriá, o Tisagen-Lecleocel, está sim dentro do rol de procedimentos da ANS. E eu tenho dito isso em sala de aula muitas vezes. Note, nos debates onde dou aula, dentro dos cursos de pós-graduação, por exemplo, na pós-graduação de Direito Médico Hospitalar da USP, eu tenho dito que é um equívoco a gente dizer que o Quinriá, o Tisagen-Lecleocel, não está incorporado pela ANS. E por quê? Porque vamos pensar o seguinte, a incorporação de um medicamento para câncer, quando esse medicamento é infundido em ambiente hospitalar, é automática a partir do momento em que a indicação do médico está conforme a bula. Eu vou repetir para que não fique nenhuma dúvida. Veja, dentro da oncologia, a gente tem duas regras diferentes para saber se um tratamento tem cobertura ou não pelo plano de saúde. E essa regra eu vou tentar simplificar ao máximo para dizer para vocês o seguinte. Se for um medicamento oral, domiciliar, as operadoras de saúde e a ANS entendem que a ANS tem que colocar expressamente no rol. Então, lá no anexo 2 do rol, se for um medicamento oral, tem que estar lá expressa a cobertura pelos planos de saúde. Acontece que o Tisagen-Lecleocel, o Quinriá, não é um medicamento oral domiciliar. Ou seja, esse medicamento tem cobertura automática dentro do rol de procedimentos da ANS, bastando que a indicação dele esteja conforme a bula aprovada pela Anvisa. Portanto, dizer que Tisagen-Lecleocel não tem, então, a incorporação pela ANS é um equívoco técnico e eu tenho alertado os meus alunos dentro dos cursos de pós-graduação que a gente não deve levar para frente esse argumento porque ele não é um argumento técnico válido. Tisagen-Lecleocel, Quinriá, tem cobertura obrigatória por todos os planos de saúde, segundo a regra da própria ANS vigente hoje, bastando que a indicação esteja conforme a bula. Aí agora eu vou trazer para você o que diz a bula do Quinriá, o que diz a bula do Tisagen-Lecleocel. E se seu caso estiver conforme a bula do medicamento, ele tem cobertura obrigatória segundo as regras da própria ANS. É um equívoco ficar dizendo que esse medicamento a ANS ainda não incorporou. A ANS não precisa incorporar tratamentos oncológicos feitos em ambiente hospitalar para medicamentos registrados no Brasil. A ANS, repito, somente incorpora tratamentos e medicamentos oncológicos orais para tratamento domiciliar. Ela não incorpora medicamento oncológico ambulatorial ou hospitalar, porque nesses casos a cobertura é automática se tiver indicado conforme a bula. E agora a gente vai acompanhar a bula. Vamos lá. Quinriá é usado para tratar as seguintes doenças nos casos em que o tratamento anterior não funcionou, ou seja, o paciente é refratário, ou em que a doença retornou apesar dos tratamentos anteriores, ou seja, nos casos em que houve recidiva. Primeiro caso, no caso de leucemia linfoblástica aguda de células B, uma forma de câncer que afeta alguns tipos de glóbulos brancos.
Esse medicamento pode ser usado em crianças e adultos jovens e até e incluindo 25 anos de idade. Então, se for leucemia linfoblástica aguda de células B, pacientes crianças e adultos jovens até os 25 anos de idade podem fazer uso segundo as regras da própria ANS. Agora, se for também um linfoma difuso de células B, que é uma forma de câncer que afeta alguns tipos de glóbulos brancos, principalmente nos linfonodos, ele pode ser usado em adultos, ou seja, com 18 anos de idade ou mais. Bom, essas informações é que constam da própria bula do Tisagen Lecleocel, de forma que, estando em acordo com essas duas previsões que constam da bula aprovada pela Anvisa, eu repito, dizendo para vocês, a incorporação desse medicamento dentro do rol da ANS é absolutamente automática. Eu vejo ainda alguns juízes, inclusive, dizendo equivocadamente para os meus amigos, eu tenho feito essa correção dizendo, olha, não é verdade que não está no rol da ANS. Se o caso estiver em acordo com essas duas situações previstas na bula, é possível exigir a cobertura da operadora de plano de saúde. Acontece que a ciência, muitas vezes, pode fazer a recomendação do Quinriá, do Tisagen Lecleocel, para situações diferentes da bula, ou seja, para situações que são off-label. Em situações off-label, não é possível afirmar que esse medicamento está em acordo com as regras da ANS, mas esse medicamento pode estar em acordo com a lei dos planos de saúde. Por quê? Porque vamos entender o seguinte, o que diz a lei atualmente é que os tratamentos não previstos no rol da ANS, mas que estiverem em acordo com a ciência, devem ter cobertura obrigatória. Então a gente tem que pensar da seguinte forma, se o caso está em acordo com a bula, ele está em acordo com o rol da ANS e, consequentemente, ele tem cobertura automática e obrigatória por todo o plano de saúde. Não existe a operadora que possa dizer não vou cobrir. Não pode dizer isto segundo as regras que estão vigentes enquanto eu falo para vocês. Agora, eu sei que é um tratamento bastante caro e a gente, claro, tem casos já judicializados desse tipo de tratamento em que eu sei que as operadoras de saúde estão debatendo, dizendo não, é ilegal porque não está dentro do rol da ANS e esse tratamento é muito caro. Acontece que essa regra não encontra, essa argumentação não encontra lastro dentro das regras da própria ANS. Então, assim, está na bula, está em acordo com o rol da ANS. Não está na bula, mas está em acordo com a ciência médica, então a gente pode dizer que isso está em acordo com a lei dos planos de saúde. E aí, claro, provavelmente a operadora de saúde irá recusar o tratamento, alegando que é um tratamento experimental, cabendo então fazer a prova dentro de uma eventual ação judicial, se for preciso mover, de que esse tratamento, embora fora da bula, está em acordo com os avanços da ciência, de que a ciência respalda o tratamento e essa indicação terapêutica, ok? Então, é basicamente isso. É um equívoco dizer que o Quinriá, que o Tisagen Lecleocel não está em acordo com as regras da ANS, porque a regra da ANS, quem está dizendo isso, talvez não tenha ainda compreendido essa regra. Evidentemente que aqui eu teria que fazer toda uma volta para mostrar o porquê que está em acordo tal, e isso a gente discute muito dentro das pós-graduações, por isso assim, procure sempre profissionais especializados, profissionais que conheçam didaticamente essas regras do setor e que possam inclusive explicar, se for o caso, isso para a operadora de saúde se ela não conhece, duvido que não conheça, mas até explicar isso dentro do Poder Judiciário se for necessário, e posso dizer para vocês que existem excelentes profissionais que a gente forma todos os semestres. Elton, mas eu moro numa cidade pequena, distante, não conheço profissionais. Então, olha, você pode fazer uma consulta online com vários advogados do Brasil hoje, um processo hoje é inteiramente eletrônico, tudo pode ser feito eletronicamente pelo seu advogado, e importante aqui é que o seu advogado entenda essas regras, que ele saiba tecnicamente como justificar isso dentro do rol de procedimentos da ANS, como justificar isso perante a lei, juntando ao caso as melhores evidências científicas sobre a cobertura disso pelo plano de saúde. Eu espero ter ajudado vocês, espero ter desmistificado aí basicamente que está sim dentro do rol da ANS, é um equívoco dizer que não está no rol,
A gente não deve ficar propagando o que não está no rol do ONS. Isso me angustia enquanto advogado, mas enquanto professor de direito, porque a argumentação de que não está no rol para os casos que estão na bula é uma argumentação tecnicamente equivocada. Que tudo fique bem por aí, espero ter ajudado vocês. Manda esse vídeo para todo mundo que está precisando do tratamento, manda esse vídeo para aquelas pessoas que estão na dúvida, manda esse vídeo para o amigo, para o promotor, para o juiz, manda para todo mundo. Para mim é sempre um grande prazer poder ajudar e desmistificar direitos. Sucesso, que tudo corra muito bem, deixe seu comentário, deixe o like, compartilhe aqui para a gente. É sempre um grande prazer poder ajudar todos vocês. Até breve.